Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre ondulatória, que é um conteúdo que cai bastante no Enem. A gente vai estar falando especificamente do estudo das ondas. Mas o que é uma onda? Uma onda vai ser uma energia que vai ser transportada, mas que ela foi originada da perturbação do meio. Então teve alguma perturbação do meio, e essa perturbação acabou gerando uma energia que, por sua vez, vai ser transportada. Lembrando, as ondas do mar não são as ondas que a gente vai estar estudando especificamente, porque lá tem o transporte de matéria. Mas aquele transporte de matéria lá, ele ocorre por ação gravitacional. E não é exatamente a onda que a gente está vendo. Tem a onda, só que a onda ela vai transportar energia. A onda que a gente vai falar aqui na ondulatória é a que transporta energia. Beleza? E a gente vai estar fazendo uma classificação da onda quanto à sua forma, a seu meio de propagação. Mas antes disso, a gente tem que saber que a onda ela é uma energia que vai ser transportada, que surge uma perturbação no meio, mas ela tem um caráter oscilatório. Então você tem que lembrar que tem um caráter oscilatório. Então a gente vai estar vendo isso para ver como é que isso vai influenciar na classificação dos tipos de onda. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que vai ter uma classificação quanto à forma, como também em relação à natureza da onda. Então, quando a gente estiver falando sobre a classificação da forma, a gente vai ter que ver que a onda ela pode ser classificada como uma onda transversal ou como uma onda longitudinal. E qual a diferença disso? Por exemplo, nas ondas transversais, elas vão ser dessa forma: elas vão descer, subir, descer. Mas se você perceber, ela vai subindo e vai descendo e ela vai indo para a direita, pelo que eu estou desenhando aqui. Então, o que acontece? A oscilação que ocorre aqui é sobe, desce. Então, a oscilação aqui sobe e desce. Mas a direção de propagação da onda é para a direita. Então, a gente está vendo aqui que é, a direção de propagação e o sentido da oscilação são perpendiculares, são diferentes. Então, isso é o que categoriza uma onda como uma onda transversal, porque ela vai subir, descer, enquanto vai indo para a direita ou para a esquerda. Então, é uma onda transversal. Agora, as ondas longitudinais, elas vão fazendo assim. Sabe aquelas molinhas que tem? É tipo aquelas molinhas que você puxa. Elas vão aqui. Aí fica aqui com alta pressão, por exemplo, o som. Aí depois folga. Aí depois fica junto. Aí folga. Aí junto. Aí folga. Junto. Então aqui o que que acontece? A direção de propagação é para a direita e a oscilação é da direita para a esquerda. Então são no mesmo sentido, porque vai fazendo isso aqui, ó. Vai ficando frouxo e apertado, entendeu? Frouxo, aí apertado, frouxo. Então pensa naquelas molinhas que você puxa e vai. Tem naquele Toy Story, né? Eu acho que deve ter lá alguma cena lá dessas molinhas. Então aqui é um exemplo de onda longitudinal, porque a direção e o sentido de oscilação são os mesmos. Então é para a direita e da esquerda para a direita. Enquanto que aqui a oscilação é de cima para baixo e a direção é para a direita. Então a gente vai ter essa classificação quanto à forma da onda. Só que a gente ainda pode fazer um outro tipo de classificação, que vai ser quanto à natureza da onda. Então, quanto à natureza, a gente pode classificar de duas formas. A gente pode classificar como uma onda mecânica ou como uma onda eletromagnética. Então, a gente pode fazer eletromagnética. São as duas classificações. E qual a diferença delas? Resumindo, a onda mecânica, ela é obrigatório um meio para se propagar. Então, o que que é o meio? É tipo um material, entende? Por exemplo, o ar, o vidro, entende? O corpo humano, a água, entende? O metal. Ela precisa de qualquer meio, ela precisa de alguma matéria para conseguir se propagar. Então, necessita de um meio para se propagar. Enquanto que a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio, não necessita de um meio para se propagar. Isso aqui é uma coisa bem interessante que cai facilmente no Enem, que vai ser a questão do vácuo. Então, o que que acontece? Aqui
significa que, como a onda eletromagnética não precisa de um meio, ela consegue ir pelo vácuo. Ela consegue passar, se propagar por lá. Enquanto que a onda mecânica não consegue se propagar no vácuo, porque lá não tem meio, não tem matéria, não tem nada. Então, isso é uma grande diferença que é muito importante. Por quê? Um exemplo de onda eletromagnética que a gente vai ver vai ser a luz visível. E um exemplo de onda mecânica que a gente vai ver vai ser o som. Então, exemplo de onda mecânica, som. Exemplo de onda eletromagnética, luz. Aí só um adentro aqui que é muito importante. A gente dá o exemplo de onda eletromagnética, o espectro eletromagnético, que mais tarde eu vou explicar para vocês. Mas o que acontece é que o espectro eletromagnético vai pegar um conjunto de ondas, tipo ondas raio-x, ondas visível, ultravioleta, infravermelho. Então, antes de entrar aqui dentro do espectro eletromagnético, eu vou explicar esse conceito aqui da luz e do som. Mas eu já adianto. Anote isso. Exemplo de ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético. E a luz está dentro desse espectro. Então, o que que acontece? Quando a gente vai pensar assim, vamos pensar que aqui é o planeta Terra, beleza? Aí aqui vai ter o planeta Terra, eu estou sem azul aqui, eu vou tá assim. Quase não tem mais verde no nosso planeta, né? E vou botar o Sol aqui. E eu vou botar o quê? Duas naves aqui. Aí o que acontece? Tem uma nave X e tem uma nave Z. Pronto. Aí o que acontece? Tem a nave X e a nave Z. Se eu pegar, eu vou fazer aqui para ficar. Se eu pegar e eu explodir a nave X, aqui ó, me deu aqui, eu coringuei, peguei, pá, explodi essa nave. A pessoa que tiver aqui na nave Z, ela vai escutar, sim ou não? Ela vai perceber, olhar a explosão, sim ou não? Responde aí. Ela não vai escutar, mas vai ver, vai olhar a explosão. Por qual sentido? Na hora que isso aqui explode, as ondas eletromagnéticas, elas vão conseguir passar para cá. Elas vão conseguir passar. Então, a luz visível, ela consegue andar, ela consegue se propagar num vácuo. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar num vácuo. Mas as ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar, para andar, para viajar. Então, o que acontece? O som não é uma onda mecânica. Então, o que acontece? Se isso aqui explodir, quem tá aqui não vai escutar nada. Só vai ver a explosão, mas não vai escutar nada, 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 nada. Maior silêncio absoluto. Porque a onda mecânica não consegue se propagar no espaço. Então, como é uma onda mecânica, o som é uma onda mecânica, ele não vai conseguir se propagar. Então, ele não consegue chegar aqui. Porque o que acontece? Se eu tô aqui e alguém fala algo, aí a pessoa vai falando A, B, C. Isso aqui vai sair para cá até entrar no ouvido da pessoa e conseguir transmitir para o nosso cérebro. Mas como no espaço não tem um meio, essa onda não consegue passar. Então a pessoa fica sem escutar, porque a onda eletromagnética não consegue, a onda mecânica, ela não consegue se propagar sem um meio, que é o caso do espaço. Então, teoricamente, por isso, naqueles filmes de tipo Star Wars eu acho que é Star Wars, acontece uma explosão assim numa nave, fica aquele barulho, sabe? Pá, tá errado, porque não tem como o som se propagar por lá, beleza? Aí o que acontece? Isso aqui é um resumozinho para vocês verem o que acontece. Onda, ela vai surgir devido a uma perturbação do meio. Isso vai gerar uma energia que vai ser propagada. E ela vai ter um caráter oscilatório. Isso aqui é um óbvio, gente. Quanto à forma, as ondas podem ser classificadas como ondas transversais ou ondas longitudinais. As ondas transversais vão ter direção, sentido de propagação e sentido de oscilações diferentes. Então, por isso a onda se propaga para a direita, mas fica oscilando para cima e para baixo. Enquanto que as ondas longitudinais, elas vão se propagar e vão oscilar no mesmo sentido. Então, ela está se propagando para a direita, mas está oscilando
entre esquerda e direita, depois fica mais comprimido, menos comprimido. E o que acontece? Quanto à natureza da onda, a gente pode falar sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar, e o principal exemplo é o som. Ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar, pode se propagar com ou sem meio. E elas podem passar justamente pelo vácuo, já que lá não tem meio, é o vácuo, justamente por conta dessa característica dela. Os principais exemplos são a luz e todo o espectro eletromagnético, porque a luz está dentro. Então, raio-x, ondas de rádio, ultravioleta, infravermelho, todos estão dentro aqui do espectro eletromagnético. Aí uma coisa, o nome de onda eletromagnética é muito interessante porque o que acontece? Porque vai ser um conceito de eletromagnetismo. Eletro é o quê? Campo elétrico e magnético, magnetismo. Quando a gente tem uma carga parada, ela vai gerar um campo elétrico, entende? Se tiver parada, a carga só gera campo elétrico. Mas quando essa carga está em movimento, então a carga está em movimento, ela está andando, ela vai gerar uma variação do campo elétrico. E a variação do campo elétrico acaba gerando uma variação do campo magnético. Então é por isso que as ondas eletromagnéticas se sustentam, porque o campo elétrico varia, aí gera um campo magnético que vai variar também, aí ele vai variar, vai gerar um campo elétrico, e assim ela vai se sustentando. Tem muita questão do Enem que você só responde sabendo isso, que a variação de um campo elétrico gera um campo magnético. Lembre, um campo elétrico por si só não gera campo magnético, mas é a variação do campo elétrico que vai gerar um campo magnético. Isso é muito importante. Aí por isso tem aquelas imagens assim. Eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui, porque eu não vou conseguir fazer o desenho em 3D. Mas se vocês já viram uma imagem assim, que tipo assim, tem um campo elétrico e o campo magnético. Depois eu boto numa aula um pouquinho melhor isso. É justamente isso. O campo elétrico vai sustentar o magnético, sustenta o elétrico. Então, resumindo, nessa aula seria hoje. Só vou mandar vocês anotarem um macetezinho que é bem importante, que vai ser o Reficofaz, mas depois eu vou falar sobre eles. Mas o Reficofaz não, é Ramilux. Remicofaz é de classificação dos seres vivos. Ó, Ramilux Gama, o que significa? Isso aqui é o espectro eletromagnético que eu tinha falado para vocês. Aqui vai ter ondas de rádio, beleza? Então, ondas de rádio, micro-ondas, que você tem que lembrar, infravermelho, infravermelho, luz visível aqui em cima. Aí aqui vai ter ultravioleta e lá embaixo vai ter raio-x. E aqui raios gamas. Então o que acontece? Eu já digo assim, raios gamas. Anota já esse e vai lembrando todos os dias essa ordem. Que depois eu vou explicar como a gente pode ver isso, tanto as aplicações como também as características. Por exemplo, se você for para a direita aqui, você vai ter uma maior frequência e um menor comprimento. Então, o ultravioleta tem uma maior frequência do que o infravermelho, entende? Aí depois eu vou explicar todo esse espectro eletromagnético, mas já adianta, anota isso no caderninho para ir adiantando, beleza? Então, valeu.